Gente, eu queria compartilhar com vocês uma reflexão sobre o Salmo 57 que eu tô lendo. De vez por outra, esse livro aqui, Salmos para você. E eu já parei justamente no Salmo 57 e hoje deu vontade de reler. Eu digo, nossa, eu vou compartilhar com esse Salmo disso que é maravilhoso. Esse Salmo foi escrito por Davi enquanto ele fugia de Saul e estava na caverna de Adulão. E o interessante, eu vou ler aqui em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, que diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. 400 homens também estavam fugindo do rei Saul. E eles se uniram a Davi. E o interessante é, no final aqui do estudo sobre o Salmo 57, é a reflexão que ele traz. É maravilhosa, perfeita. Mas antes de chegar a ela, eu vou compartilhar um pouquinho sobre o que diz o Salmo 57. Vou abrir aqui, tá? Salmo 57, versículo 1. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Davi estava escondido em uma caverna de Saul, mas a verdadeira proteção dele vinha do Senhor dos Exércitos, vinha do Deus a qual ele servia, ele amava. O Deus que o tinha separado para ser rei em Israel. Ele estava protegido por aquela caverna, mas a verdadeira proteção de Davi, ele vinha das asas do Senhor. Sobre as asas do Senhor, ele estava refugiado. Até que passasse o perigo, ou seja, ele tinha confiança de que Deus ia guardar de todo aquele perigo, de toda aquela adversidade que ele estava passando. E no versículo 2 ele diz o seguinte: clama ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Ou seja, ele estava clamando a Deus e ele tinha certeza absoluta que, independentemente da perseguição que ele estava sofrendo de Saul, do risco de vida que ele estava passando, Deus era com ele, Deus ia o proteger e Deus ia cumprir o propósito na vida de Davi. Davi foi ungido por Samuel para ser rei. Logo em seguida ele mata Golias, ele vira um soldado de Saul. Ele tem êxito em suas batalhas e quando ele é aclamado pelo povo, Saul se enche de inveja dele e começa a persegui-lo. Então ele foge. Mas mesmo fugindo, mesmo em meio a tanta dor, mesmo sendo cercado de pessoas que estavam na mesma situação que ele, fugindo também, pessoas endividadas, pessoas descontentes, mesmo assim, ele sabia que Deus era com ele. O que era, olha, 400 homens é muita gente, mas o que é 400 homens diante de um exército que um rei tem disponível em suas mãos? Enquanto ele tem milhares de soldados lá disponível para ele, né? Não é nada, é café pequeno para um rei. Mas com o Senhor dos Exércitos, você pode até estar sozinho, mas você nunca vai estar desamparado. O Senhor vai cumprir em sua vida o seu... Veja que Davi diz aqui que o Senhor vai cumprir para comigo o seu propósito. Não é o propósito da vida de Davi, é o propósito que Deus tem na vida de Davi. Assim ele faz conosco também, minha gente. Versículo 3 diz o seguinte: dos céus ele me envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Ele tinha tanta confiança, ele ainda estava fugindo, ele estava se escondendo, mas ele sabia que a sua salvação, que a sua vitória estava nas mãos de Deus. E que Deus ia dissipar de perto dele, de trás dele, ao redor dele, todos os seus inimigos, todas aquelas pessoas
Davi tinha certeza que o amor e a fidelidade de Deus estava com ele. E que amor grandioso, que graça maravilhosa, que verdade absoluta nós temos na nossa vida. Deus é aquele que nos guarda em amor e fidelidade, em graça e em verdade. No versículo 4 ele diz: estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Ele estava no meio de pessoas que tinham a língua comprida. Pessoas que estavam duvidando que ele era ungido, de que Deus iria cumprir a sua promessa, visto a perseguição que ele estava passando. Visto o fato de ao redor dele só ter pessoas da escória, pessoas que estavam à margem da sociedade. E mais, se do mesmo jeito que ele tinha apoio de muita gente para se tornar rei, se essa fama se espalhasse, e poderia contaminar a confiança que o povo tinha naquele ato do Samuel ungindo ele para ser rei. Então isso faz com que Davi se sinta mal, que ele se sinta prejudicado. Isso dói, sabe? É como alguém quando conta uma calúnia a seu respeito, quando alguém fala uma coisa que não é verdade a seu respeito. E todas as pessoas acreditam e ficam repetindo aquilo. Isso machuca muito. E Davi sentiu isso. Olha, basta a gente lembrar da história que aconteceu mais um pouquinho à frente, quando ele está ali, que manda homens, até Nabal, e Nabal diz: quem é Davi? Senão um cachorro fujão. Nabal compara Davi a um cão que fugiu do seu dono, porque Davi era soldado de Saul e estava fugindo de Saul. E não acreditava que ele seria rei por estar nessa situação. Já sua esposa Abigail acreditava e foi até ele, e isso aí já é outra história. Mas aqui, Davi, ele apresenta diante de Deus as pessoas que estão o perseguindo, que são ávidos para devorá-lo, que seus dentes são lanças e flechas e que sua língua é uma espada afiada. Pessoas que estavam caluniando, pessoas que estavam perseguindo, que queriam ver a desgraça de Davi. Ele não vai e diz assim: eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos. Ele diz: Senhor, te apresento a ti essas pessoas. E no versículo 5 ele diz mais: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre a terra seja a tua glória. Davi, em meio à perseguição, em meio à calúnia, em meio à dor, ele exalta, ele glorifica a Deus. Vou ler novamente. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre a terra esteja a tua glória. Ele reconhece que aquele que o guarda nas sombras das suas asas, que está guardando ele, é aquele que será exaltado, que é exaltado na terra, que é exaltado no céu, que a glória dele é que importa e não a nossa. Não a nós, Senhor, não a nós, e sim a ti. Versículo 6 diz: preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que caíram nela. Veja só a primeira parte do versículo. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Davi, ele reconhece que as pessoas prepararam armadilhas para ele cair nelas. Mas ele estava guardado por quem? Por aquele que não dorme. Ele estava na sombra das asas do Altíssimo. Era a glória de Deus que ia ser exaltada. E ele sabia que não ia cair naquela armadilha. Mas isso não impediu Davi de dizer que estava muito abatido, de sentir tristeza por conta dessas armadilhas. Porque não tem coisa pior no mundo do que você saber que alguém preparou uma armadilha para que você caísse nela. Não tem coisa pior no mundo do saber que alguém está com a língua afiada falando mentiras a seu respeito. Dói, machuca. E machuca mais ainda quando essas mentiras são propagadas por pessoas que não lhe conhecem de fato e ainda espalham coisas que não são verdade a seu respeito.
Davi, ele estava passando por uma luta tremenda. Ele estava fugindo do rei Saul, que queria matá-lo injustamente. Ele estava responsável por 400 pessoas, mais a família do seu pai, confiando nele. E ele sabia que as pessoas estavam mentindo a seu respeito. E ele sabia que as pessoas tinham preparado, que os seus inimigos tinham preparado armadilhas para que ele caísse nelas. Veja que situação. Mas ele confia em Deus. E sabia que as armadilhas que esse povo tinha preparado para ele não iria cair. Muito pelo contrário, podia ser até que essas pessoas caíssem nessa própria armadilha. Porque é muito difícil você desejar o mal de alguém. Tenha cuidado. Não é praga não, minha gente. É a palavra de Deus. Dizendo que quem prepara a armadilha caiu nela. O versículo 7 é uma declaração de fé maravilhosa. Diz o seguinte. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Versículo 8. Acorde, minha alma. Acorde em harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Ou seja, o coração, mesmo passando por tudo isso, mesmo sofrendo, mesmo abatido, porque ele sabia o que estavam fazendo contra ele, mesmo triste, Davi está firme em Deus. O seu coração está firme em Deus, sua fé está inabalável. E mais, ele cantará ao Senhor ao som de instrumentos, ele louvará ao Senhor. Na sua tristeza, ele tira cânticos de louvor para o Senhor. E ele ainda diz, desperta minha alma, acorda, está na hora de louvar a Deus. Acorde. Independentemente do que estivermos passando, temos que exaltar esse Deus. Nossa fé tem que estar firmada no Senhor. Sabe aquele cântico que diz assim, nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. E aí, toma de novo. Nossa vida tem que estar firme em Cristo. E assim nós vamos cantar. E mesmo se a dor for tão profunda, tão dolorosa, tão dolorosa assim, sabe? Aguda mesmo. Nós temos que chegar para nós e dizer, acorda minha alma, acorda, louva ao Deus que te mantém firme, porque quem nos mantém firme nele é Ele mesmo. E aí no versículo 9 ele diz o seguinte, eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Gente, isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque o louvor que sai da boca de Davi não sai só para ele, Deus. Ele sai para que todos escutem. Então o louvor que tem que sair da nossa boca tem que ser para que todos escutem. Que independentemente do que você esteja passando, você louva esse Deus. Porque no versículo 10 diz, pois o teu amor é tão grande e que alcança os céus. O amor de Deus por você e por mim é imenso. Assim como Davi, a gente precisa louvar esse Deus maravilhoso. Esse Deus que nos ama. Esse Deus que nos protege. O Altíssimo, fazer do Altíssimo a nossa habitação. Mesmo que estejamos em cavernas escondidos. Mesmo que os nossos inimigos sejam como leões à espreita, prontos para nos atacar. Mesmo que as línguas sejam como espadas afiadas e dilacerando nossa alma com mentiras a nosso respeito. Temos que louvar esse Deus assim como Davi fez. No versículo 10 ele diz, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Por causa desse amor, por causa da fidelidade de Deus, por causa da sua graça, da sua verdade. Por causa do seu cuidado para conosco, nós precisamos louvar. Amá-lo porque ele nos amou primeiro.
Tudo o que podemos fazer por esse Deus é adorá-lo, na nossa pequenez. Falhos como somos, é tudo que podemos fazer por ele, é adorá-lo, é servi-lo. O que eu posso fazer por um Deus tão grande? Nada. Ele fez todas as coisas, ele me criou, ele me protege, ele que me guarda, ele que me mantém firme nele. Então tudo o que eu posso fazer é abrir minha boca em louvor, é adorá-lo na beleza da sua santidade. É clamar por proteção, é me refugiar embaixo das suas asas. No versículo 11 ele diz o seguinte: "Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória." Temos que dar testemunho desse Deus maravilhoso, independentemente se as lágrimas rolam dos olhos, se o coração está apertadinho de dor, mas temos que dizer: ele é fiel, ele é justo, ele é amoroso. Não posso temer o que pode me fazer o homem. Eu temo a Deus, somente a ele, e não mais ninguém. É ter a consciência que Davi tinha. Davi estava fugindo de Saul, mas ele tinha consciência limpa diante de Deus, que não tinha pecado contra Deus, que o que ele estava passando era injustamente. Ele não tinha feito nada para passar por aquilo. E ele preservou a vida de Saul algumas vezes. Ele cuidou do nome de Saul. Ele mesmo tendo sido ungido rei para suceder Saul, ele ainda o tratava com honra, o chamando de meu rei. Um homem íntegro, um homem segundo o coração de Deus, Davi. Então que nós sejamos, que nós tenhamos esse coração, que nós possamos fazer de Deus, nosso abrigo, nosso refúgio, nossa habitação, que nós possamos viver para adorá-lo, viver para servi-lo, sem olhar para o que está ao lado. E mesmo, como eu já disse hoje, que as lutas venham, mesmo que o nosso coração fique pesadinho, fique triste, que as lágrimas rolem, não deixe jamais que isso entristeça você ou desvie você dos caminhos do Senhor, de estar aos pés dele, louvando, adorando, bendizendo o seu santo nome, porque ele é cheio de graça e de verdade, ele é amoroso, ele é um Deus que nos ama e que é fiel. O mínimo que nós podemos fazer é isso, é adorá-lo, mesmo que seja em meio à dor. Que Deus nos abençoe. Um fato interessante é que 400 homens que não eram bem vistos pela sociedade, que tinham problemas com a sociedade, seguiram o rei Davi, porque confiavam nele, na sua proteção. Confiavam na sua direção para a vida deles. E nós somos peregrinos nessa terra. Muitas vezes não somos bem vistos pela sociedade que nos cerca. E nós seguimos um rei, só que um rei eterno, Jesus Cristo, que foi morto e reviveu, que está conosco, que está com você aí, está comigo aqui. Nós seguimos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nele nos refugiamos, nele nos abrigamos, neles plantamos a planta dos nossos pés, estamos firmados nele. E é ele que direciona a nossa vida, é ele que nos guarda. Então, se aqueles homens confiavam em Davi, muito mais nós devemos confiar no Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, porque Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus, que é Deus, Ele é Deus conosco, Ele é o Emanuel. Então, meus amados, minhas amadas, vamos confiar nesse Deus, vamos firmar os pés nele, e mesmo que a dor venha, porque tem coisas na nossa vida que acontecem, que nos caem de surpresa e que são como armadilhas realmente. E é impossível fugir dessa dor e eu diria que é necessário até passar por ela, para que ela não fique guardada lá dentro no cantinho do nosso coração e de vez em quando venha nos aterrorizar. Então a gente precisa passar por ela para que ela seja sarada, curada. E que depois desse processo nós sairemos dele
com certeza mais fortes. E com a fé ainda mais inabalável, porque a nossa fé não é na força do nosso braço, e sim no Senhor dos Senhores. Então, se aqueles homens confiaram em Davi, muito mais nós podemos confiar em Deus, nosso Rei e Senhor, aquele que nos guarda dia e noite, que não dormita, que nos vela por nós e que não deixará que nossos pés caiam em armadilhas feitas por homens. E é melhor parar por aqui. Olha, um cheiro no teu coração. Deus te abençoe grandemente. Te dê um dia maravilhoso para a glória e honra dele. Olha, beijo para tu.